Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram adiar a reunião que estava prevista para esta quinta-feira e que iria debater os limites do uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. Ainda não há data para um novo encontro. O objetivo da reunião era buscar um entendimento comum sobre o uso de IA nas eleições, antes de julgar definitivamente a ação sobre o vídeo de Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial. O material foi exibido durante a convenção do PL, que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. No vídeo, esse que você vê na tela, o Bolsonaro, de IA, aparece declarando apoio ao filho. E agora nós vamos ao debate. Bortoleto, começo contigo agora. Essa inteligência artificial de Bolsonaro deve ou não ser considerada deepfake? Vou voltar um pouquinho. Por que eu quero voltar um pouquinho? Porque isso que nós estamos sofrendo aqui agora, nós estamos sofrendo por negligência do Congresso Nacional. E qual é a negligência? Não legislou e não regulamentou. Se tivesse legislado e regulamentado, 99% dos problemas que nós vamos enfrentar, ainda que nós só estamos começando, a gente não enfrentaria. Dito isso, posto e deixado muito claro, eu entendo, e aí cabe a minha visão, por quê? Mais uma vez, porque o Congresso Nacional não legislou e não regulamentou, cabe visões e interpretações, eu entendo que não deve ser considerado como deepfake por um motivo, ou alguns motivos. Vou esclarecer alguns deles. Todo mundo sabe a opinião de Jair Messias Bolsonaro. Não vejo nenhum conflito no que estava falado com a opinião que ele já expressou antes de ser preso, inclusive por carta depois de ser preso. Não vejo como uma utilização de campanha para poder angariar voto. Aquela transmissão aconteceu dentro de uma convenção partidária. As únicas pessoas ali dentro que sabidamente não iriam votar em Flávio Bolsonaro são os jornalistas que estão ali, e alguns iriam votar. Mas ali não é um evento feito para o público externo. É um evento que tem publicidade, porque tem o acompanhamento de perto dos órgãos de imprensa, como de fato devem fazê-lo, mas é um evento fechado para partidários, pessoas que escolheram estar ali, inclusive expressando o seu apoio. Eu entendo que nós vamos ter outros problemas, e não esse. Esse não é o problema que nós vamos enfrentar, onde um partido pega uma figura pública do seu partido, usa inteligência artificial para poder falar o que todo mundo já sabia que ele falaria se não fosse por inteligência artificial. Aliás, para se produzir muitos materiais e materiais personalizados, como nós veremos distribuídos no Brasil, usarão sem limite inteligência artificial. Mas o problema não é esse. O problema é quando o uso fraudulento, irregular, para disseminar uma mentira, para poder induzir a pessoa a pensar o contrário do que é verdadeiramente a intenção, aconteceu usando inteligência artificial. E isso a gente não tem a imputabilidade definida, nós não temos efetivamente qual é a regulação, e nós vamos definir em uma reunião que acabou de ser remarcada. Vitor, a inteligência artificial de Bolsonaro deve ou não ser considerada deepfake? Débora, deve ser considerada por uma questão muito simples e objetiva, que não carece aqui de grandes interpretações. Para quem está nos acompanhando, existe a lei eleitoral, e a cada processo eleitoral, a Justiça Eleitoral publica as resoluções. Essas resoluções, elas são resultado de diversas audiências públicas. Então, primeiro, a Justiça Eleitoral manda uma proposta na figura do presidente do TSE, os partidos dão as suas opiniões, se manifestam, tem encontros para que todos possam colaborar, a OAB participa, diversos institutos participam, até que se consolida e fecha uma redação para essas resoluções. E aí tem um conjunto de resoluções para toda a eleição. Resoluções que tratam do registro, resoluções que tratam de publicidade de campanha, resoluções que tratam da prestação de contas. Pois bem, no ano de 2026 houve esse processo de construção dessas resoluções. E no artigo 9º da resolução que trata do uso da inteligência artificial, não tem margem para divergência. É nítido o que está na lei, está escrito. E ali está dizendo o quê? Que é proibido criar vídeo ou imagem que é sabidamente falsa para prejudicar o adversário ou para favorecer a própria candidatura.
Então não tem margem. A discussão que o TSE deve fazer é se esse é um caso de cassação, que não me parece que seja, ou de multa, né, que me parece uma saída mais razoável. Agora, a deepfake, ela é quando se cria algo falso, independentemente se é para atacar o adversário ou se é para se autofavorecer. O que está estabelecido na legislação eleitoral, nas resoluções, é a possibilidade, sim, do uso da inteligência artificial. Agora, você pode utilizá-la com regras, né? Esse ato de convenção, por exemplo, em que foi utilizada uma deepfake, ele foi na pré-campanha, no momento da convenção. Só que a legislação eleitoral, as vedações valem tanto para antes, para pré-campanha, quanto para a campanha propriamente. É como se na campanha, por exemplo, é proibido dar brindes, entregar camiseta, entregar boné. É possível fazer isso na pré-campanha? Óbvio que a resposta é não. Então, é uma questão muito objetiva. A IA é possível utilizar, mas com regras, com descrição, com informação, não criando, manipulando imagem, mas mantendo a verdade. Bortoleto, 30 segundos para você concordar ou discordar. Bom, para quem viu o vídeo, fica muito claro. Antes de começar a exibição do vídeo, estava nítido e claro que aquilo ali eram imagens, é um vídeo feito com inteligência artificial. Eu acredito na razoabilidade e entendo que este não é o problema. O problema que nós vamos enfrentar nessas eleições, eu repito, é a produção efetiva de material em massa mentiroso para poder induzir o eleitor a desgostar de alguém ou gostar de alguém. Esse sim é o problema que nós vamos ter que enfrentar. Sua tréplica, Vitor, 30 segundos. Débora, quando se cria algo que é falso, ainda que tenha uma descrição, pela resolução e pela lei, é proibido. Então, o que se espera é que, neste caso, é ainda muito o começo, como o Bortoleto colocou e eu concordo. É algo ainda incipiente, está começando o processo eleitoral. Eu espero que esse evento seja pedagógico para estabelecer uma trincheira muito clara do que pode e o que não pode ocorrer durante o processo eleitoral. E que a busca pela vitória não seja um grande vale-tudo.